Oi amigos, estamos começando mais um Evangelho Lá, aqui na casa da UEDAC, mais conhecida como Casa Vovozinha, né? Que está nos recebendo hoje, nosso convidado especial aqui, o Emmanuel. Eu e Moisés dividindo aqui o bate-papo com vocês hoje. Eu estou na mídia social em contato com vocês pelo chat e aqui junto com Moisés, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre o ponto de vista. É até uma pergunta que eu já lancei para vocês no início do programa, foi o que mudou na sua vida com a fé na vida futura, né? Na vida além após a morte. Então, fica aí já a discussão para vocês começarem a conversar, e enquanto isso, vou pedir ao meu amigo Moisés que faça a prece inicial para que a gente se harmonize para conversar esse assunto. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, tentar entrar em conexão com o nosso Pai da vida. Nesse momento, ó Senhor Jesus, agradecemos pelas oportunidades de trabalho que nos são oferecidas, agradecemos pela vida, agradecemos pela família que nos recebeu nessa jornada da nossa encarnação atual, agradecemos pelos amigos que temos e pedimos a Ti a Tua proteção, o Teu amparo, e que possa Tu nos intuir hoje e sempre no caminho do bem, e que o trabalho de hoje possa ser bem feito e que possa tocar os corações, primeiro nos tocar, para depois tocar os corações de quem nos assiste, quem nos escuta. Pedimos a Ti que esteja sempre ao nosso lado e possamos unir sempre os nossos corações a Ti, para sermos verdadeiras cartas vivas do Evangelho. Assim seja. Assim seja. Pois é, queridos amigos, hoje nós estamos aqui na UEDAC. Eu queria que o próprio Emmanuel se apresentasse e falasse, né, como foi que ele chegou à Casa Espírita, né? Quando é o Evangelho Jovem, a gente sempre faz isso para enturmar mais o pessoal, né? Então, Emmanuel, como foi que você chegou à Casa Espírita? Quanto tempo? A sua Casa Espírita é aqui mesmo? Como é a sua história até chegar ao Espírito? Primeiramente, boa noite a todos vocês. Desejo que a paz de Cristo seja sempre presente com todos nós. Bem, eu adentrei na Casa Espírita com meus 15 anos de idade, mais ou menos, inclusive nesta casa aqui, e continuei, não é, na casa. Fui me inteirando a respeito do que era o Espiritismo, fui conhecendo, né, pessoas daqui, da casa. Aí foi quando eu comecei a estudar, comecei a ser orientado, me orientar, comecei a me envolver nas tarefas da casa, algo que me trouxe bastante positividade, né? Porque através da experiência cristã você consegue desenvolver suas virtudes. Isso é muito importante para todos nós, né? Não somente no que diz respeito ao Espiritismo, mas às diversas outras religiões, diversos outros segmentos religiosos, né? No cristianismo, trazem isso para nós. E aqui nessa Casa Espírita, a qual eu agradeço muito, né, por todo o acolhimento que eu recebi, por todo o amparo, né, por todas as informações, por todo o conhecimento adquirido, que hoje, graças a Deus, já estou conseguindo colocar em prática, né, através, né, da evangelização nos jovens, com os jovens, né, através do estudo, do trabalho. É muito importante e é algo muito bom. Com certeza. E agora, já entrando aqui no nosso debate, né, Giane? Eu vou fazer uma pergunta para você, né? Como o tema de hoje é o ponto de vista, nós sabemos que, para quem não conhece, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, no item 4, Kardec vai discorrer sobre o ponto de vista e a sua relação com a fé na vida após a morte, como o Espiritismo acredita, né? Porque nós sabemos que outras religiões também acreditam na vida após a morte, só cada uma a sua maneira, né? A sua forma de interpretação. Então, para você, o que mudou na sua vida, o que é que lhe influenciou, o que melhorou conhecendo esse ponto de vista da vida após a morte que o Espiritismo traz? Mas me trouxe uma alegria imensa, porque se nós pararmos para pensar, e até mesmo na leitura, né, do livro, há uma parte que diz que quando nós concentramos os nossos esforços, toda a nossa visão, não é? todo o nosso empenho na vida material, as coisas ficam
bem mais difíceis, porque você passa a enxergar as coisas, não é, materiais, aquilo que você está vendo na sua frente. Você, de certa forma, não tem assim uma esperança de que possa haver uma continuidade, uma continuação, e que aquilo vai lhe trazer mais oportunidades para que você possa vivenciar. E depois que eu tive essa informação, depois que eu adquiri essa informação e comecei a perceber, não é, que realmente é verdade, mudou tudo. Porque a fé aumenta, não é? Porque a gente sente em nós essa célula divina, né, que Deus colocou em cada um de nós, né, essa assinatura na consciência, né, que Deus colocou em cada um de nós, esse verdadeiro poder que nós temos de nos modificar, de buscar pelo melhor. E essa fé nessa vida futura, nessa fé dessa vida após a morte, me dá uma verdadeira grande vontade de batalhar e viver e continuar buscando pela vida, não é? Por mais que a gente sabe, né, que existe um momento de dificuldade na nossa vida, isso aí é inerente, né, a nós como filhos de Deus. Até me lembro de nosso grande Haroldo Dutra, quando ele diz nas suas palestras que a dor também é pão. Inclusive isso foi uma fala de Jesus, né, quando ele visitou o Brasil, né, que nos conta Humberto de Campos, né, lá no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, isso. A dor também é pão, a dor também alimenta. Apesar desses momentos, não é, nós devemos sempre tentar manter a esperança. E voltando essa fé no futuro é muito boa. Porque por mais que você tenha experiência negativa, experiência difícil, não é, que vai lhe podar, né, você sabe que depois você vai ter diversas outras experiências. E essas experiências podem ser experiências mais doces, mais saborosas. E vão poder lhe trazer a oportunidade de crescimento. Né? É muito bom enxergar as coisas, a vida do lado espiritual. Muito bom. Com certeza. Toda situação traz um aprendizado pra gente, né? Independente de qual caráter ela esteja, né? E nós... depende muito do nosso ponto de vista. Isso. Por isso que nós estamos tratando aqui desse assunto, né? Nós hoje podemos, de repente, ter uma situação que, para nossa situação, para o nosso caráter atual, seja negativa. Mas nos trouxe um aprendizado, nos trouxe um fortalecimento de alguns conceitos que nós tínhamos, né? Ou então quebrou alguns paradigmas que nós também tínhamos criado, né? E isso vai nos fortalecendo na nossa caminhada, né, Giane? Alguma interação do nosso pessoal da Rede Amigo Espírita aí? O pessoal ainda tá calado. Estou esperando os comentários aqui. Ninguém respondeu a minha pergunta ainda. Eu queria saber o que foi que mudou tanto na vida de vocês, né? Só o nosso amigo Jorge que está comentando que ele fez uma tatuagem aqui no braço, que é um tanto sensual, que hoje ele fica um pouquinho arrependido de ter feito, né? Depois de ter conhecido a doutrina, de ter todos os conhecimentos do que isso envolve, mas ele disse que acha que aquela tatuagem era a forma de exteriorizar aquilo que tinha um pouco dentro dele. Isso. Então, de uma certa maneira, ele disse que é aquela briga interior, né? Que ele vem tratando com ele. Então, quero saber mais de vocês aí de casa, o que está acontecendo, o que mudou, né? Qual foi o ponto, a partir do ponto de vista que da imortalidade da alma, o que mudou na sua vida, no seu pensamento, no seu proceder, né? E tá esperando aqui a opinião de vocês pra gente trocar ideia com o nosso amigo irmão. Isso, com certeza. Agora indo para uma situação prática do nosso dia a dia, né? Que é uma questão natural, né? A morte, o desencarne, é uma situação natural que nós vivemos com ela todo dia, né? E assim, Emmanuel, como o Espiritismo trata a morte, né? Disserte um pouquinho aí sobre isso. O Espiritismo trata a morte, né? Ou seja, a morte do corpo físico, né? Que eu nem chamaria de morte, é uma transformação, né? Tudo está em constante estado de transformação. O Espiritismo trata disso com, diria, uma simplicidade, mas como algo positivo. Porque, para mim, como espírita, a morte é apenas uma transição, é apenas uma mudança de estágio. Você simplesmente vai estar deixando o seu corpo físico, né? Essa matéria, essa vestimenta que Deus nos concede para que nós possamos vivenciar experiências e nessa oportunidade dessa vivenciação dessas experiências progredir, não é?
desenvolver as nossas virtudes, né? Principalmente na família, não é? É no seu familiar que começa todo esse processo de transformação, de evolução. É muito importante a família, frisar a família, né? Desde o círculo dos amigos ao qual você tem, né? As suas amizades, no templo religioso, no trabalho, na escola, enfim, todos esses ambientes onde você pode fazer isso. E, voltando, o Espiritismo trata do desencarne de uma forma bem legal, falando na linguagem jovem, porque não é o fim de tudo, né? Ainda existe a continuação, né? A morte não é o fim de tudo, é apenas uma mudança de estágio. Então, se hoje a gente chora porque a gente perde um ente querido, no amanhã, daqui a alguns anos, quando nós desencarnarmos, quem sabe a gente não vai ser recebido por esse ente querido, né? Como acontece, quem sabe também não sempre está ali do nosso lado, né? A nos amparar. A nos amparar, não é? A nos intuir. Né? E já foi contado, né, nas diversas literaturas espíritas a respeito dessa continuação da vida, né? A gente tem o caso de André Luiz, que a mãe dele desencarna, não é? E a mãe dele, do plano espiritual, sempre velando por ele, sempre fazendo orações. E quando ele desencarna, ela assiste o desencarne dele e está lá com ele, né? Ele é resgatado, passa por todo aquele processo. Depois, né, que ele se equilibra, ela vem visitar eles, tem aquele ponto materno que é muito bonito, né? A visita materna. Uma das provas, para mim, concreta, que essa morte ela não deve ser encarada com tanto preconceito, ainda com tanta dificuldade que a gente ainda tem. Porque eu ouvi isso de um amigo, ele diz assim, mano, a gente ainda é muito mal educado com relação à morte, ao desencarne. Porque quando isso acontece, quando essa situação acontece, a gente não se acostuma, a gente não quer que aquilo tivesse acontecido e começa a, meu Deus do céu, por que isso aconteceu? Começa a culpar Deus, né? O Senhor é culpado disso, não era para acontecer nessa hora. Nós queremos manipular as vontades divinas, coisa que não é possível. E você fica, a palavra não está saindo, mas é um sentimento de amargura, de angústia. Você quer aquele ente querido perto de você. É um egoísmo, né? Isso, é egoísmo. Você não quer perder, quando na realidade é uma libertação. Já diria, você citou André Luiz, eu me lembrei da frase dele, né? Uma existência é um ato, lá em Nosso Lar, quem quiser ler, fica a dica. Uma existência é um ato, um corpo uma veste, um século um dia e a morte é um sopro renovador. Um sopro renovador. E é justamente esse sopro renovador, veja que positivo, é um sopro renovador, e é realmente. Esse ciclo essa estação de estar encarnado já passou. Então a vida continua. O que nós tínhamos para aprender aqui enquanto encarnados, né? Quando chegamos no momento da morte nós já passamos, né? E quando nós não fazemos mau uso do nosso corpo físico, né? Que também tem essa questão. Verdade. O nosso desencarne fica trazido mais para perto, né? Adiantado. Porque nós, quando fazemos mau uso do nosso corpo físico, nós acabamos deteriorando mais rápido e acaba entrando também numa parte ali, uma parcela de culpa ali, né? Uma questão até de um suicídio, né? E quando a gente não cuida. Mas continuando o debate, né, Giane? Nós aqui temos algumas questões aí já, algumas interações. Não, o pessoal está um pouco reflexivo hoje, dividindo opiniões. Hoje o pessoal não está muito curioso, eles estão entrando no clima e estão fazendo essas avaliações. Que era que a gente estava até tentando assim, porque, tirando assim a minha opinião, né? Quando eu comecei, apesar de aos 13 anos eu ter começado na doutrina e tudo, como eu era muito nova, eu não tinha ainda, né, outra vez. Quando eu comecei a estudar, comecei a ler, comecei a entender, eu fui ver o que era essa vida futura, né, tudo que a gente levava com ela, né. Então, você cai assim em si, eu acho que muitas coisas mudam a partir desse momento, porque eu acho que você não é você lê o Evangelho, pronto, você acredita e tudo muda, não é. É um processo. E até que você entenda, né, que
coisas na sua vida hoje vão fazer essa mudança lá. Então, quando você pensa hoje em fazer uma coisa ou outra, que você pensa, aí hoje a gente para e pensa assim, será que isso é correto? Você começa a se questionar. Porque você não se permite mais dizer, a vida é uma só, vamos aproveitar e seja o que Deus quiser, né? Infelizmente a gente não pode mais se valer desse ditado, né? Então a gente diz, se a vida não é uma só, quer dizer, ela é uma só, mas em várias etapas, em continuidade, e tudo que a gente faz de bom e ruim a gente leva com a gente, isso muda muito a opinião e eu acho que dá uma freada, né? E assim, uma das coisas que está sendo discutida aqui é a gente falando, o pessoal falando um pouquinho das suas fraquezas, da sua briga diária, né? Às vezes tem dia que você tá pior, é aquela queda mesmo, tem dia que você dá uma levantada. Mas é o que eu estava comentando com o pessoal, eu acho que só o fato de você ter consciência de parar e dizer, não, isso aqui não está certo, isso aqui eu tenho que corrigir, isso aqui eu não posso levar comigo, eu acho que já é uma grande diferença. Já muda muito. Então, eu acho que o ponto de vista, quando você chega no ponto de vista da imortalidade da alma, né? A sua conduta, o seu pensamento, o seu traquejo na vida muda muito. E lembrar também, né, que Deus nos oferece essa oportunidade sempre, né? Mesmo que a gente caia hoje, amanhã nós teremos uma nova oportunidade de melhorar e de mudar aquela reação que nós tivemos diante daquela outra oportunidade que nos foi ofertada, né? Então, nós devemos sempre perseverar, né, se resignar, né, nessas situações e progredir sempre, né? Sempre. Essa é a ideia. Com certeza. E, bem, no texto, Kardec também levanta, no texto do ponto de vista, levanta a questão, mano, de se todos do globo tivessem o conhecimento da vida após a morte como os espíritas. O que aconteceria se ocorresse isso? Será que é realmente necessário que todos da face da Terra hoje tenham conhecimento da vida após a morte como os espíritas? Olha só, as coisas seriam bastante diferentes. Porque se as pessoas, né, se nossos irmãos tivessem esse conhecimento, talvez eles pensariam 2 vezes ou mais antes de cometer atos que ferissem a lei divina. Quando eu digo isso, esclarecendo, dando um exemplo, talvez se essas pessoas tivessem esse conhecimento, não é? Se pensaria 2 vezes antes de, vamos dizer, sei lá, um homem agredir a sua esposa, o marido agredir a sua esposa, né? Ele pensaria 2 vezes. Agredir, e digo mais, porque tem sido uma realidade infelizmente cruel da nossa sociedade, não somente aqui no Nordeste, né, como também no Brasil. Esses assassinatos que estão acontecendo, esses crimes passionais, né, chamados crimes passionais, ele pensaria 2 vezes antes de cometer um crime desse, de fazer com que a sua companheira viesse a desencarnar, porque a partir do momento que ele faz aquilo, ele já entra em débito com a lei divina. Tudo bem que existe a lei da misericórdia, né, a lei do amor, né, que Deus nos ama incondicionalmente, nos dá oportunidades, mas a partir do momento que ele cometeu aquele crime passional, né, como assassino, ele, numa outra existência, pode ser a vítima. Pode ser não, será a vítima, né? Aquele que roubou nessa vida, que rouba nessa vida, talvez numa existência posterior, pode ser roubado, ou pode vir sem as mãos, quem sabe, como a gente tem exemplo na literatura também espírita. Então, essa ideia concretizada da vida após a morte, para esses irmãos, traria sim uma consciência maior. Porém, acredito eu que não é apenas isso que importa. Mas será que hoje nós já estamos num tempo que seria fácil todos da humanidade viverem pensando nisso? Não seria fácil. Não. Com certeza não. Será que com essa visão ajudaria a resolver alguns problemas da humanidade? Ou será que a gente não esqueceria dos problemas atuais da humanidade, tendo essa visão? Se todos da humanidade tivessem essa visão. Olha só, bem, do meu ponto de vista,
talvez alguns pensassem de uma forma esdrúxula. Como assim? Uma forma egoísta, uma forma né? egoísta. Se existe vida após a morte, Se eu tenho várias encarnações, então eu vou deixar a vida passar, porque lá na frente eu deixo para resolver, né? Se a oportunidade vai ser me dada, então... Eu tenho um amigo que era intrigado com outro, aí ele falava assim, não, na outra encarnação eu resolvo. Na outra encarnação eu venho como filho dele, ele vem como meu filho, a gente resolve esse negócio. Tá vendo aí? Olha, já hoje eu tenho a seguinte ideia. É melhor resolver nessa. Não leva pra próxima, não. É melhor resolver dizia, nessa. Numa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Se resolve com teu irmão enquanto caminhas ao lado dele na estrada, né? Verdade. Porque depois se separar a coisa fica difícil. É o caso de Lívia e Emmanuel, né? No livro Há 2000 anos. Há 2000 anos. Isso, fica outra dica, né, pra leitura. Lívia vem, né, ajudar Emmanuel, mas de repente aí Emmanuel não colabora tanto na sua evolução e tal. Eu não vou dizer o desfecho do livro. Leiam. Então leiam pra vocês descobrirem aí. Essa questão, né, de será que todos nós precisamos ter essa consciência, né? Será que se todo mundo tiver essa consciência que a vida é imortal, né, que apenas o que morre é o corpo físico, que ali a gente continua, que a gente está em constante processo evolutivo, que a gente não regride, a gente só evolui, tomando o ponto de partida que a gente já é bem melhor do que já foi um dia, né, que nós já fomos pessoas mesquinhas, egoístas, pessoas cruéis, né, pela própria história que a gente vê. Então aí a gente se pergunta, será que realmente se todo mundo soubesse teria uma atitude positiva? Ou será que a gente se acomodaria e diria não, já que eu, como eu estava dizendo, já que eu posso resolver na outra vida, então eu não vou providenciar resolver nessa. Eu acho que até a gente está em processo de transição do planeta. Isso. Eu acho que a própria transição do planeta exige pessoas preocupadas com o que a Terra vive, né? Dessas problemáticas, das violências, do clima, no mundo que está todo muito louco, tanta violência, tanta droga, tantos valores distorcidos, né? E tudo isso acontece, um processo de mudança e em tudo isso, a gente vê pessoas focadas em resolver estudar para o né? progresso da ciência, para resolver o problema dos climas, para procurar maneiras de tirar os jovens das drogas, desses valores distorcidos. Então a gente vê pessoas focadas nisso. Então eu não acredito que se todos estivéssemos pensando, nos acomodando, né? Eu acho que esse ponto de vista da vida futura tem que nos permitir uma cobrança nesta vida. Com certeza. Não trazer uma acomodação, né? Não trazer uma indiferença não é porque eu tenho outras vidas, eu vou ter sucessivas vidas para corrigir os meus fatos, que eu não tenho que correr atrás do prejuízo, né? Do prejuízo atual, né? Do prejuízo atual e que eu já vem trazendo de outras vidas, né? Quantas vezes a gente adia um compromisso? Quantas vezes a gente está na casa espírita, é convidado para um trabalho e a gente, não, eu ainda não estou pronto. E às vezes esse ainda não estou pronto, às vezes dizer, não, eu vou precisar dedicar tempo, vou ter que deixar de fazer outras coisas. Às vezes sair no final de semana, uma coisa assim. Então, esse pensamento. Talvez a universalidade dos pensamentos não seja o mais coerente. Eu acho que dentro das divergências, das diferenças, dos diversos tipos de interesse, a gente vai crescendo, porque cada um contribui. São as duas asas, né? Do amor, né? E do campo intelectual. Então, enquanto uns estão buscando isso para as melhorias do mundo, das suas melhores formas, outros estão buscando trabalhar o amor, a sua espiritualidade, e eu acho que cada um empresta uma asa para o outro e assim a gente vai caminhando isso junto. é a lei da sociedade, lei de sociedade, né? Lá no Livro dos Espíritos, pergunta 619, os Espíritos respondem a Kardec que é justamente pela colaboração, pela cooperação de uns aos outros, né? Dos mais adiantados para com os mais atrasados, que existe a evolução. Isso. Né, mano? Os últimos serão os primeiros, por isso serão os últimos. Isso. De certa forma. Inclusive também isso está assim, bem denotado na Bíblia. A Gênesis, acho que é Gênesis, isso. Tem uma parte que diz, não é bom que o homem viva só. Isso é realmente, nós somos criados para viver em sociedade. Isso. É tanto que nós somos irmãos, filhos de um Criador que é Deus. Então essa colaboração, não é? Essa vivência em conjunto, isso é extremamente
necessário para cada um de nós, né? Não tem como evoluir sozinho, não é? Fora de todo um padrão de sociedade, só eu sozinho e alcançar uma elevação. Não, a gente tem que viver, né, a vida juntos. Temos que partilhar conhecimentos, momentos, né? Isso. É muito importante. Eu acho que, como eu disse, eu acho que são as duas áreas, né? E quando a gente a nossa área de um lado tá um pouco para capenga, talvez tenha alguém que nos auxilie, nos apoie o braço, né? Eu acho que tem essa troca em sociedade, essas divergências, né? E a gente tomar toda essa visão como um ponto positivo. Ponto positivo. Se você não tem ainda o tempo que lhe dá para você se dedicar aos trabalhos da alma, mas se você trabalha desenvolvendo um trabalho que é pro bem da sociedade, eu acho que é um trabalho da alma também, entendeu? Eu acho que a gente não deve se cobrar tanto, né? Eu acho que cada pessoa emprega na sua evolução um ritmo, né? E aí a gente vai construindo. Não, mas é isso. Como constrói. E pronto, pode falar. Você falou uma palavra que me tocou bastante. Conhecimento, que me tocou, que eu estava refletindo a respeito, quando você fez a pergunta, né? Eu pensei logo assim, com relação à informação. Se obter essa informação faria diferença. E eu, né, fiz uma reflexão rápida também com relação à leitura e vi que não, por isso que eu disse não. Mas quando você toma aquilo como uma verdade, né, quando você se envolve, aplicável à sua vida, aí realmente faz diferença. Realmente, se todos tivessem essa ideia e se todos aceitassem, né, porque não é todo mundo que está preparado para ouvir tudo, né, mas se todos estivéssemos num patamar, né, vibracional, evolutivo, de acreditar, né, na vida após a morte, né, ter essa fé na vida futura, realmente ter aquele despertar, poxa vida, realmente existe uma vida futura, realmente existe, né, essa vivência espiritual, aí sim as coisas elas seriam diferentes, a pessoa teria uma consciência bem mais apurada, porque é algo que é muito diferente, você, falando de Jesus, é muito diferente de você, como é que eu posso dizer, de você conhecer a Jesus e de você viver Jesus. Isso. É diferente. Conhecer, quem foi que nunca ouviu falar de Jesus, né? Dos seus feitos, do que ele trouxe para a humanidade. Não é? Você, quando chega o período da Páscoa, alguns, né, se envolvem, alguns vão fazer seus rituais religiosos, outros, sei lá, assistem a Paixão de Cristo, vê aquele sofrimento que Jesus teve na cruz, que foi necessário, né? Passou muitos ensinamentos para cada um de nós, né? Você, através das músicas, se ouve falar muito de Jesus, mas viver Jesus é muito diferente, né? Quanto a essa questão da verdade da vida futura, né? Uma coisa é você acreditar nela, outra coisa é você ter aquilo como uma verdade para ser aplicável na sua vida, né? Justamente. Você crer na vida futura não é só você saber que você vai ter uma encarnação futura, mas é você acreditar nela e querer uma vida futura melhor. Não é você se acomodar no seu ponto, né? no seu lugar, né? Na própria leitura do Evangelho, nesse texto, nessa parte do ponto de vista, ele dá um exemplozinho que eu acho muito interessante, que ele diz que esse despertar da consciência para a vida futura é como se para um rico fosse perder pouca coisa e dali não se abalar, e para um pobre perder tudo que tem e se desesperar. Vamos entender o que seria esse rico e esse pobre, né? Porque eu acho que esse rico, eu acho que o rico é aquela pessoa que se fortaleceu, né? Que tem consciência de todo o seu aprendizado, que tem consciência de todas as suas deficiências e que ainda está nessa luta, que tem essa consciência, que tem um despertar, que tem a busca diária. Então eu acho que ele é rico nisso. Rico pro reino dos céus, né? É rico nisso, porque ele conquistou algo que a maioria não tem. Muitos ainda são pobres. Pobres que quando vêm as dificuldades, quando vêm as vicissitudes, se desesperam, se entregam ao sofrimento e à dor. E aí eu acho que quando você tem a consciência dessa vida perene, a gente não tem que imaginar
só na vida depois dessa. A gente tem que ver que essa vida já é depois de uma outra. Isso. Então que digamos, nas vidas passadas a gente já possa ter cometido erros graves. E que nessa vida, os problemas que nós hoje estamos enfrentando, não é nem um terço do que nós já enfrentamos. Porque muitas vezes a gente tem conhecimento que muitas vezes os erros que nós cometemos em várias outras encarnações são tão graves, tão, empenham no nosso perispírito uma marca tão forte, que nós precisamos de várias existências para ir aprendizado após aprendizado e aí se libertando. Né? Então, assim, eu puxei essa ideia até porque é uma discussão que está acontecendo aqui no chat, os nossos amigos, que estão falando um pouco de quanto é doloroso, né? Saber que você tem aquela fraqueza e você lutar contra ela. É como se você estivesse lutando contra você mesmo. E também não é fácil, né, fazer isso, porque essas fraquezas vêm conosco de muito tempo. Então, é algo que está cristalizado em nós. E para quebrar essa pedrinha que está na gente é difícil, né? Exato. E uma coisa que a gente tem que ter, no caso aí, eu acho que a palavrinha que o texto também traz, é a resignação. Quando eu me resigno, significa o quê? Que eu sei que se eu estou passando por um sofrimento, por uma dificuldade, uma vicissitude hoje, é porque eu causei um problema. E essa dificuldade, essa vicissitude, é a oportunidade que eu tenho, né, de evoluir. Isso. Lembrar também, né, gente, que como Jesus nos diz, nós somos a luz do mundo, né? Nós somos deuses também. E dentro de cada um de nós há uma centelha divina, há um Cristo interno. E nós somos como cebola, né? Nós temos várias capas de imperfeição, né? E daqui que a gente tira cada capa, né? A gente chora muito para tirar cada capa, né? Porque quem corta a cebola chora, né? Então é difícil retirar cada camada dessa cebola para que a gente chegue no nosso Cristo interno, para que o nosso Cristo possa iluminar, né, os nossos caminhos. E a resignação é um fator importante na nossa evolução, né? Para que a gente nunca perca a esperança que nós possamos ser perfeitos um dia, né? Um dia nós seremos anjos, né? Já dizia a vida, nós seremos anjos. Claro, eu acredito piamente, né? Que é a evolução. Às vezes a gente tá tão ruim, que às vezes a gente não consigo, tá ficando difícil, né? Não consigo vencer essa dificuldade, esse problema. Mas eu acho que a gente tem que ver o quê? Que a gente já conseguiu muita coisa, né? Porque esses problemas, para exemplificar, existe um caso que eu conheço que uma pessoa em outras vidas ele era um carrasco e matava pessoas com marretadas na cabeça. Durante sucessivas vidas veio como um deficiente mental. E na existência atual, o único problema que tem é um problema de memória. Então, olha a evolução. Verdade. Então, assim, foram várias vidas para que ele conseguisse resgatar o débito de um erro cometido muito atrás, né? E tendo a visão ainda que ainda vão ter outras existências, aquela perspectiva que o futuro vai ser melhor. Sempre vai ser melhor. Sim. Sempre. Porque a doutrina também nos diz que a gente não evolui. A gente sempre evolui. É sempre em frente. O máximo que eu posso é ficar parado. Mas também é uma decisão nossa. Né? Eu acho que quando tem um despertar desse ponto de vista, eu acho que a gente começa a andar a passos largos, a procurar essa evolução, procurar dentro do nosso íntimo, né? O que é que eu posso fazer? Porque às vezes a gente identifica o nosso problema, a nossa fraqueza, mas ele está difícil de encontrar o caminho para resolver aquilo. Agora tem uma coisa importante, e é muito importante mesmo, que a gente às vezes confunde resignação com ociosidade, né? A gente acaba ficando parado, dizendo, não, eu vou sofrer aqui, vou esperar que Jesus desça e resolva todos os meus problemas, né? Não. Aqui ficar orando, viver de contemplação e comendo e se alimentando do prana universal, né? Só que não vai ser assim, a gente se esquece, a gente tem que ter sempre em mente o equilíbrio, né? Isso. Nem tão... Como é? Nem cantar o céu, nem cantar o mar. Buscar sempre o equilíbrio dessas duas questões, né? Tanto as questões espirituais como as questões atuais, para que a gente possa evoluir bem. Com certeza. É
Vamos continuar nosso roteiro, Moisés? Então, A gente se empolgou na conversa. Mas também, só para frisar, lembrando de que Deus, Ele é nosso Criador, é um Pai de amor incondicional. E que fique bem claro que esses resgates, né, não é que Deus seja um tirano. Não é que Deus vai castigar, né, como a gente já estudou quando era pequeno. Cuidado, menino, Deus castiga, viu? Não, não é assim. Não é. A gente aprende que não é assim. Esses resgates, ele vem para que você possa... É fruto da lei de causa e efeito, É fruto da lei de causa e efeito. Aquilo é uma causa que você fez. Você só está colhendo os frutos de algo que você plantou. Mas também vale lembrar que Deus é misericordioso. Isso. E que todas as penas que nós hoje sofremos não são tão... Isso. Né, são A aliviadas. gente nunca vai carregar um fardo maior do que nossos ombros podem suportar, né? Jamais, em hipótese alguma. Senão, a gente ia se desmanchar todinho e nunca mais ia levantar. E Deus, Deus é Deus. Ele dá essa oportunidade a gente de diversas parcelas, né? Vou dividir seu sofrimento, né? A sua oportunidade de aprendizado em, sei lá, 1 milhão de vezes. E a gente vai pouco a pouco resgatando. Quando a gente está pronto, a gente vai resgatando. E querem uma dica para que esse resgate seja muito mais agradável e menos dolorido? Ame. Né? Através do amor, essas imperfeições elas vão se diluindo no nosso perispírito. Né? Através dessa vivência do amor, da caridade, é que essas dificuldades elas vão começando a ficar mais amenas. Não é que você vai ser um escolhido, não é bem isso, né? Mas através desse amor você vai começando, é como se fosse assim um preso. A gente sabe que por bom comportamento a pena é reduzida. Está acontecendo algum processo ali de mudança, de crescimento. E não sei se caiu bem, mas é isso. Quando você entra em contato com o Evangelho, quando você se evangeliza, né? E quando você pratica, né? Quando você ama de verdade, essas dores elas vão se amenizando. No texto, ele fala que no caso da doutrina, né, o conhecimento da doutrina, ele rasga os horizontes. Né? É uma expressão forte, porque rasgar não é abrir. Isso, rasgar. Né? Então, ele diz assim, rasgar os horizontes. Então, quando você conhece a doutrina, não é mais aquilo ali. Isso. Ele abre imensamente o seu campo de visão para infinitas outras coisas. Então, por isso, o ponto de vista, né? Tão falado, tão importante. Tão importante para cada um de nós. Esse rasgar, né, como você frisou bem, ele realmente acontece, porque com o nosso... Né, se a gente fosse assim, pegar e parar para analisar a nível de conhecimentos, né, e a nível de desenvolvimento espiritual, o que temos hoje, nós sabemos que por sermos espíritos que ainda temos bastante enraizados em nós, como é que eu poderia dizer, conhecimentos judaicos, cristãos, tanto provenientes de outras religiões, não é? Muitos de nós ainda somos limitados, não é? Nós ainda temos uma visão ainda um tanto arcaica das coisas, né? Até somos preconceituosos com novas visões, com novos conhecimentos, né? E isso dificulta esse processo desse rasgar, né, do horizonte. Você se limita, mas com a doutrina que traz as informações do verdadeiro mundo, né, do verdadeiro plano, que é o plano espiritual, né, a Copa é só a Terra é uma Copa imperfeita, mas é um planeta lindo, maravilhoso, né, onde nós podemos aqui aprender e nos desenvolver. Fica bem claro de que existe muito mais, é uma imensidão gigantescamente maior. É por isso que isso rasga, quebra conceitos, né, que nós temos, muitas das vezes conceitos bem esdrúxulos, errados, que distorcem altamente a realidade. Então realmente quebra, porque você deixa de viver na matéria, você deixa de enxergar as coisas espirituais como algo muito aquém dentro da gente. Isso, e você começa a sentir que você pode fazer muita diferença nesse mundo.
amando, você começa a sentir que você é um filho de Deus e é capaz de fazer muito, né? Não somente por você, mas por todos aqueles que estão ao seu redor, por... não vou dizer todos do planeta, mas a gente vai crescendo em escala, né? E realmente uma boa ação que você faz pode gerar uma semente que pode germinar e virar uma grande árvore. E quando você muda, você está mudando uma parte do Tá mundo, mudando né? uma parte do mundo. Porque você faz a diferença, né? Nós sabemos que o amor cobra muito dos pecados, né? Isso. Então, você amando, você vai... essa sua semente vai cair em outros terrenos, né? Outros terrenos do coração, né? E também fazendo crescer outras árvores e assim florescendo florestas. Entre outras coisas. Interessante. A gente falou muito que a partir do ponto de vista da doutrina, né, a gente abre o nosso campo de visão, rasga os horizontes, que muda muita coisa no nosso pensar e no nosso agir. Pensando você que está inserido no meio jovem e que está bem próximo da juventude, está chegando o carnaval. E aí? Como é que o jovem espírita, que já tem essa visão, que já tem esse cuidado no agir, no pensar, como é que ele vai participar ou não participar dessas festividades carnavalescas, que hoje é muita bebida, muita música de teor os extremos, duvidoso, né? Nessa época a gente vive os extremos. Aí a gente pergunta, o jovem ele pode se isolar dessas festividades ou ele pode participar? Como é que isso funciona? Diz aí pra gente, como é que vai ser esse funcionamento? No seu ponto de vista. No meu ponto de vista, né? Olha, acredito que o jovem espírita, ele pode vivenciar um carnaval longe das festas carnavalescas, até porque falta de eventos não faltam, certo? Temos diversos eventos que vão acontecer, inclusive aqui na casa, vocês estão mais do que convidados para participar, né? Todo ano nós temos simpósio de atualidades espíritas na Paraíba, como já foi avisado, né? Nós temos também o encontro das juventudes que vai acontecer em Guarabira. Nós temos diversos centros espíritas que estão dando essa oportunidade dessa reflexão, né? Para que nós possamos estar numa situação bem legal, agradável. E se optar por participar das festas carnavalescas, muito cuidado, porque a gente sabe hoje como é que está o mundo, né? Sem papas na língua, a gente sabe que tem muito envolvimento com bebida em excesso. Nós sabemos que, infelizmente, drogas é um problema atual da nossa sociedade, né? Sabemos que existem os envolvimentos, né, desvairados com relação à falta de proteção, né, e o abuso, né, na área sexual. Sabemos que existe a violência. Então, todo esse conjunto de fatores que as festas carnavalescas trazem é muito negativo. Então, aquele jovem que deseja fazer parte de uma festa, por favor, escolha com cautela para que show você vai, com quem você vai, onde você vai estar, né? A sua ida, a sua volta, de preferência, se ligue com Jesus, faça uma prece, se proteja, né? E não se envolva com bebida alcoólica, com drogas ou qualquer outra coisa. Dispense, porque vai lhe trazer muita negatividade. Vi hoje, inclusive hoje e nessas semanas, muitas pessoas postando, né? Inclusive, infelizmente, alguns jovens de 13, 12 anos, esse carnaval eu vou destruir nesse carnaval, falando mensagens com teor sexual. A gente sabe que as vibrações que são geradas por nada mais nada menos que nós, a nível de encarnados e também a nível de desencarnados. Neste período, né, inclusive as literaturas espíritas nos trazem conhecimento, são as vibrações mais pesadas do ano, né? É quando o orbe terrestre ele é envolvido por uma vibração bem densa, né? Graças a Deus nós recebemos auxílio. Com certeza nós não estamos sozinhos. Existem diversos benfeitores espirituais que estão agindo no carnaval, né? Temos inclusive, né, Dr. Bezerra de Menezes, que relata no livro, né, quando ele faz aquele posto de socorro avançado, se não me engano é posto do Sambódromo, e diversos outros postos, né,
que estão ativos para socorrer, né, nossos irmãos. Mas voltando, é isso, que você possa saber, que você possa pensar, que você possa refletir antes de tomar uma atitude que venha a lhe trazer uma consequência negativa, porque sabemos que é comprovado cientificamente, viu, gente? Pode procurar. Isso aí tem tese de mestrado, doutorado, inclusive foi levantado um censo que no carnaval o número de acidentes aumenta, porque as pessoas ingerem bebida alcoólica e têm a imprudência, não é imperícia, é imprudência, né? Ou mais, depois, após o consumo da bebida alcoólica, pegar um veículo e dirigir, né? Sair dirigindo no carro, pegar uma moto, muitas das vezes até sem proteção devida, sem capacete ou sem cinto de segurança no carro, né? E sai e causa um acidente ali, ó, causou um desequilíbrio numa área das pessoas de relacionamento, né? Sabemos que existe a violência, como eu já falei, né? Então é todo esse conjunto que traz isso. É uma festa, eu diria que negativa, por causa dos nossos pensamentos, porque as pessoas vão pensando em quebrar tudo, em se entregar aos vícios, né? Trazendo assim as obsessões, né? Agindo sem pensar, né? E esse agir sem pensar, sem refletir, é que traz muita negatividade. Voltando para o censo, aumenta-se o número de mortes, aumenta-se o número de gravidez não desejadas, chamados filhos do carnaval, certo? É algo a se pensar e refletir. Puxa vida, eu posso agir de forma diferente, né? Como espírita. Eu posso participar da festa carnavalesca, né? De uma outra forma, né? Nas atividades no centro espírita, né? Retiro. Eu acho que até a questão do padrão vibratório. Quando você vê um padrão vibratório, às vezes você vai para uma festa dessa, você não fica à vontade. Isso, é você verdade. Não está em casa. Você não então, verdade. acho que você respondeu bem a pergunta da nossa amiga Ana Paula, que perguntou sobre o carnaval. Eu acho que a gente tem que pensar nos padrões vibratórios. E também quando a gente está assim, meio vacilante, né? Nessas questões, porque nós somos vacilantes. É natural nosso ser vacilante. Então, na dúvida, é melhor se abster. Eu uso essa regra pra mim. Na dúvida, se eu não sei se eu vou me controlar ali e tal, é melhor me abster daquilo. Né? E temos uma pergunta aqui do Aleandro, acho que deve ser isso, né? Aleandro, que ele falou assim, que quando ele despertou para a reforma íntima, para esse ponto de vista, né, de investir na sua produção e no seu progresso espiritual, as suas amizades diminuíram. Foi uma coisa que ele percebeu. O que é que você acha disso? O que é que você acha que pode ter sido? O que aconteceu? É um processo natural? Acontece? A gente se redescobre? Os amigos... O que é que acontece? Na realidade, acredito que aconteça o seguinte. Primeiramente, eu gostaria de deixar bem claro, no meu ponto de vista, amizade verdadeira é aquela que fica para todo sempre. Não importa as transformações que você promova na sua vida, aquela amizade ela vai estar sempre com você. Então, é Aleandro isso? Aleandro, se seus amigos, eu vou até usar esse termo de aspas, se distanciaram de você, é porque eles não eram seus amigos verdadeiros, né? Aqui eu não estou na posição de um juiz julgando, não. Mas a gente sabe que quando a gente começa a promover uma mudança interior, né? Quando a gente começa digamos assim, sair de um mesmo padrão vibratório em que o nosso círculo de amizades está, obviamente se a gente sai de um padrão vibratório, obviamente tem esse distanciamento. Então, para dar um exemplo, geralmente quando você tem o hábito de sair no final de semana e vai para as festas e ingere bebida alcoólica e gosta de determinado tipo de diversão, e você gosta de determinadas coisas que seus amigos gostam, quando você tem esse despertar que esse Aleandro teve, nosso amigo Aleandro teve, você começa a se abster dessas coisas que você falou. Não estou sentindo mais essa vontade de cair na night e quebrar tudo, como se diz. Não, eu não vou fazer mais isso, porque eu sei das consequências negativas. Então, quando você começa a se abster, né, ao invés de ir no final de semana você vai a algum templo, você começa a ter
como é que eu posso dizer? Não está saindo a primeira palavra. Hábitos mais saudáveis, quando você tem esse despertar, obviamente que as suas companhias vão se distanciando de você. E isso a gente vê até falando bem pouquinho, né, de obsessão, quando você começa a se melhorar, né, aquele espírito que estava ao seu lado, causando algum prejuízo a você, cobrando, né, ele começa a se distanciar de você, porque você vai entrando em outro padrão vibratório. Ele pode até aprender com você e pode distanciar. É a mesma coisa que nós podemos fazer com os nossos amigos, né? Servir de exemplo. Servir de exemplo para eles. Nós podemos fazer isso com nossos amigos. Você vai muito de você, porque mesmo você não compactuando das mesmas coisas dos seus amigos, enfim, você pode sim chegar neles e chamar para conversar, chamar para sair de uma outra forma. Você pode continuar sendo um amigo, né? Só que vai ser um amigo diferente, mas vai continuar sendo um amigo. Eu diria, um amigo bem melhor. Eu também encaro da seguinte forma: a partir do momento que a gente se conecta com a espiritualidade superior, que a gente busca uma evolução, que a gente entra no padrão vibratório, na sintonia, eu acho que a própria espiritualidade providencia certos afastamentos. Né? Para que a gente possa realmente ter o ambiente e as pessoas favoráveis à nossa evolução. Né? Eu acho que é uma contribuição universal ali. Então a gente tem que ver assim, se alguns amigos se afastaram, realmente talvez não fossem os melhores amigos, amigos da vereadora, e nem aqueles que poderiam contribuir com o seu crescimento. Mas isso não significa que mais na frente eles não se aproximem de você para querendo também seguir nesse processo de porque de toda forma é um vínculo que você criou com ele, né? Com certeza. Mas mais tarde... A vida é cheia de surpresas, né? É verdade. Nosso tempo está acabando. Tá Quer dizer, acabou já. Já acabou, o neto já estourando. tá assim aqui pra gente. Com certeza, amigos. Acabou. Então, nos encaminhando para o final, nós queremos agradecer a presença aqui do nosso amigo Emmanuel hoje. Eu que agradeço. A recepção da casa, né? Representando a juventude da casa. Isso, é bem. Esse caso Espírita Bezerra de Menezes. Isso. Então, agora, para finalizar, nós queremos pedir para a gente fazer a prece e depois nós voltamos com uns abraços, ok? Tudo bem. Então, eu queria que, nesse momento, hoje a gente conversou muito pelo chat, muitas amarguras, muitos sentimentos, muitas dores foram compartilhadas hoje. Então, eu queria que todo mundo agora pudesse fechar seus olhos, se concentrar. Quem não estiver passando por dificuldades, mas que possa vibrar, né? Então, vamos fechar nossos olhos, nos conectar à espiritualidade amiga, nos conectar a Jesus, né? Nosso padrão, nosso exemplo, nosso caminho a ser seguido. Então eu queria nesse momento pedir toda a equipe espiritual, né, os nossos mentores do nosso Evangelho lá, que sempre estão presentes, que sempre estão nos harmonizando, nos intuindo, que nesse momento possa levar a todos os nossos amigos que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, que possam receber as melhores vibrações de muita paz, de muita harmonia, de muito amor no seu coração, de esperança de uma vida melhor, de dias melhores, para que eles possam se fortalecer, acreditar no seu progresso, na sua evolução, na sua caminhada, para que as dores e os sofrimentos da vida terrena sejam encarados com mais tranquilidade, com paciência para esperar o tempo que se precisa para aprender até evoluir, com resignação para não blasfemar, para não questionar a Deus, porque Deus, sobre todas as coisas, sabe tudo que nós precisamos, sabe todos os nossos problemas, de todas as nossas dificuldades, e sempre está conosco, nos amparando, nos intuindo, nos dando o ambiente, as companhias favoráveis para a nossa evolução. Então eu queria deixar essa vibração gostosa no ar, para que pudesse apaziguar os corações que sofrem, as mentes que estão perturbadas com seus problemas, para que todos pudessem vibrar nessa energia e enviar a todos os amigos, a toda a espiritualidade que também nos acompanha, essa vibração de amor, de muita paz e harmonia, para que
esse final de semana e a semana que vem seja uma semana renovadora, seja uma semana de novas conquistas, de crescimento, de fortalecimento e de uma energia renovada nos corações de todos nós. Assim seja. Então, queridos amigos, nós agora estamos mandando os abraços, né, para Jorge Meana, Rita de Cássia, Bruno Rodrigues, Margarete, Sheila Baco, Maria Fidalgo, Jair Anselmo e Cacau Azevedo, e também o nosso amigo Aleandro, que mandou a pergunta pra gente. Com certeza. Também todos os abraços para os nossos, né, para as pessoas que estão nos acompanhando e não estão online na Rede Amigo Espírita, né? Rede Amigo Espírita, TVC e Rádio Isso, Verdade, né? toda essa galera aí. Esquecer de mandar um beijo Que pra hoje todo nós mundo. estamos sendo transmitidos por 3 lugares aí. Hoje, O Evangelho está expandindo, É, está evoluindo. com certeza. Então, um grande abraço, amigos. Estaremos aqui na próxima sexta-feira, né? Com o tema. Reinaldo, vamos lá? O tema. Qual o tema, gente, da próxima semana? Isso aí, os assistentes aqui estão nos dizendo. Bom que o programa ao vivo é assim. É. Vamos afadigar pela posse do Isso. Pronto, a voz aqui do nosso, né, O Batista, nosso ponto nosso ponto. espiritual aqui acabou de nos informar que é não vos afadigueis pela posse do ouro. capítulo 6. Capítulo 26 do Evangelho. Então vamos ler logo a semana do Evangelho, capítulo 26. Já para ir se ambientando, né, com a leitura, quando for Pra próxima que semana, para a gente conversar, debater viu? aqui no chat. Semana que vem não aceito a ausência de vocês, É, viu? com certeza. Então agradecer novamente ao Emmanuel a recepção, né, da casa da vovozinha. E nos recebe com tanto carinho, né? E agradecer a todos vocês que estão pela TVC, Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita, nos assistindo toda sexta-feira, né? E lembrar também que domingo, às 4 horas da tarde, tem ponto a ponto, viu? Então, mais um assunto imperdível, não perca o nosso ponto a ponto, domingo, às 4 horas da tarde. Com certeza. E também podem nos acompanhar pelo Facebook, é só entrar na página da Federação, né? Federação Espírita Paraibana. Curta lá e acompanhe as notícias do Movimento Espírita Paraibano. Também fique sempre atento no nosso site e no nosso canal do YouTube, que a gente sempre coloca novidades por lá. E corra e se inscreva para os eventos carnavalescos, Isso. viu? João Pessoa, Campinabana e Guarabira. 3 cidades, não tem desculpa de não poder participar. E quem está nos assistindo de outros estados, pode procurar que também tem. Gente, com certeza. Então é só entrar na site da Federação e procurar maiores informações, fazer as inscrições, né? Telefone para contato. E até sexta-feira que vem. Grande abraço a todos vocês. Tchau. Evangelho